Olibetão, pré-fabricado Betão S.A., fornecimento de material em betão. Mário Gonçalves Limitada, fornecimento de tubo corrugado. RIS 2048, Sistemas Informáticos de Comunicação Limitada, fornecimento de licenciamento de software Microsoft. DECO Unifi, Soluções de Comunicação S.A., fornecimento da rede informática destinada à ligação entre edifícios de fibra óptica. Sr. Presidente de Excelência. Service Produtos de Higiene S.A., fornecimento de produtos de higiene e limpeza. Rigolda Limitada, fornecimento de produtos de higiene e limpeza. Águas Sistemas Limitada, fornecimento de materiais em ferro. Jungle Moments Unipessoal Limitada, fornecimento de serviços de spots publicitários em vídeo. EDP Comercial, comercialização de energia S.A., fornecimento de energia elétrica. O RTMV, fornecimento de serviço de contrato microbiológico de água nas piscinas de Legionela, complexos esportivos. Mota Ferreira Limitada, fornecimento dos serviços de impressão e acabamentos gráficos da agenda cultural do município. Cooperativa Elétrica de Val do Deste, CRL, fornecimento de energia elétrica. MEO, Serviço de Comunicação Multimédia, fornecimento de serviço da ADSL. Está quase a acabar, Srs. Deputados, mas a lei é semana, portanto tem que ser. Oasis Plantas e Alfredo Moreira e Silva, fornecimento de material vegetal. Raciocínio Rápido Unipessoal Limitada, fornecimento de bens e serviços necessários à reparação de equipamento informático. Telenova Telecomunicações Limitada, fornecimento de reparação de redes telefónicas e dados. Vidraria do Covelo Limitada, fornecimento de vidros e espelhos. Gintago Instalações Sanitárias Limitada, fornecimento de serviços de manutenção e reparação de redes, esgotos e gás. Fernando e Fernandes Limitada, aquisição de bituminoso a quente. Venâncio Manuel Lamas Limitada, fornecimento de equipamento de proteção individual e fardamento. E finalmente Área de Busca Limitada, fornecimento de fruta escolar. Srs. Deputados, os documentos estão aqui depois para quem os queira consultar. Queria aprovar também em minuta a ata 2/2018 da reunião ordinária de 30 de abril de 2018. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Queria comunicar aos Srs. Deputados que me foi pedido que fizeste esta comunicação, que faço com muito gosto, pela Associação de Deficientes das Forças Armadas. Vai celebrar o seu 17º aniversário no Museu da Guerra Colonial, numa celebração que contará com a visita do Sr. Ministro da Defesa Nacional, e as direções da Associação de Deficientes das Forças Armadas, da Delegação de Famalicão e do Museu da Guerra Colonial queriam convidar, enfim, toda a gente, por ocasião da visita do Ministro da Defesa, para no dia 9 de julho de 2018, às 11 horas, no Largo de Iscão, em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão, comparecerem. Estão assim todos avisados. Quanto ao período antes da ordem do dia, deram entrada 4 documentos: um voto de saudação do PSD relacionado com a inauguração do Centro Português de Surrealismo em Bernal Famalicão, uma proposta de recomendação do PSD relacionada com a educação, um voto de congratulação do PS relacionado com a famalicense Marta Vilarinho de Freitas e, finalmente, uma moção do Bloco de Esquerda pelo respeito dos direitos dos trabalhadores da Campos e Campos, e eu pedia que, por esta ordem, começando pelo PSD, o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada fizesse a apresentação dos votos de saudação e voto de recomendação, querendo. Sr. Deputado tem a palavra. Boa noite a todos. No passado dia 1 de junho foi inaugurado em Vila Nova de Famalicão o Centro Português de Surrealismo, nas instalações da Fundação Cupertino de Miranda, sendo o nosso concelho considerado como o epicentro do surrealismo em Portugal. Para tal, o Grupo Municipal do Partido Social Democrata apresenta nesta Assembleia Municipal um voto de saudação pelo aparecimento deste centro no nosso concelho. O Centro Português de Surrealismo representa uma atração forte para o concelho de Famalicão, de inúmeros visitantes, e cujo projeto irá fortalecer a oferta cultural da cidade e ainda contar a história do movimento surrealismo em Portugal. O Centro Português de Surrealismo nasce de um projeto de 20 anos, contando com mais de 3.000 obras, sendo as condições de conservação e exposição das obras as melhores e as mais rigorosas. Este centro visa conservar, expor e contar a história deste movimento no nosso país. Entre muitos artistas representados, destaca-se Mário Cesarini, Raul Pérez e Júlio Cruzeiro Seixas, que são atrações neste centro. A relevância deste Centro Português de Surrealismo ficou patente com a presença do excelentíssimo Sr. Presidente da República, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, no dia da sua inauguração, o que trouxe mais uma vez protagonismo e importância para o concelho de Vila Nova de Famalicão. Sendo assim, o Grupo Municipal do Partido Social Democrata quer, nesta Assembleia Municipal, felicitar e saudar a abertura deste Centro Português de Surrealismo, que fará de Vila Nova de Famalicão o coração batente do surrealismo português
e que, ao revés do que estamos habituados, vem a descentralizar das grandes cidades a oferta cultural deste domínio. O Sr. Deputado tem a palavra. Boa noite a todos. A educação deve ser assumida como a principal prioridade de desenvolvimento do território, circunstância que beneficiará e muito os cidadãos e vice-versa. Vila Nova de Famalicão, assumindo esse desígnio, tem-se empenhado em se tornar cada vez mais um município educador, procurando, para tanto, motivar e mobilizar todos os agentes educativos nessa tarefa, através de diferentes programas e projetos construídos sempre de forma participada. Tem sido bem-sucedido, como atesta o facto de ser reconhecido como uma referência nacional na educação pelas boas práticas de todas as escolas que integram a sua rede. O presente é, contudo, marcado por circunstâncias que representam um obstáculo à manutenção de uma rede escolar de qualidade, com as características da comunidade educativa e com as condições necessárias ao desenvolvimento das diferentes atividades educativas. Na verdade, o parque escolar público está sobrelotado. Há escolas onde o número de salas de aulas até pode ser suficiente, mas é insuficiente a dimensão dos espaços complementares como ginásios, recreios, salas de convívio, refeitórios ou bibliotecas. Outras escolas há em que o número de salas de aulas é insuficiente, obrigando ao desdobramento de horários com todas as consequências negativas que se conhecem ao nível do sucesso educativo. Em muitos casos, as famílias famalicenses são obrigadas pelo sistema a verem os seus filhos prosseguirem os estudos fora do concelho, prova evidente desta sobrelotação. Termos em que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de 29 de junho de 2018, deliberou recomendar ao Governo que se desenvolva as medidas necessárias para que, no âmbito do segundo e terceiro ciclo e ensino secundário, sejam oferecidas a todos os alunos famalicenses as condições de acesso e de sucesso escolar neste território. Obrigado. Está já. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito boa noite. A famalicense Marta Vilarinho de Freitas é arquiteta, licenciada pela Escola Superior Artística do Porto, com mestrado integrado em Arquitetura em 2009. Através do seu projeto As Cidades e a Memória, Arquitetura e a Cidade, a arquiteta famalicense criou um conjunto complexo de ilustrações que focam o universo da arquitetura e o seu mundo criativo e fascinante. Foi a paixão pelo desenho que motivou a arquiteta formada na Escola Superior Artística do Porto a contar desta forma intricada história das cidades e da vida de quem nelas habita. Pelas suas próprias palavras, o tema da cidade é o tema recorrente nos meus desenhos, pois está diretamente relacionado com o mundo da arquitetura, da história, dos edifícios, das fachadas, das ruas e das pessoas. De mérito e valor reconhecido, é mais uma famalicense que se destacar e enche todos os famalicenses de orgulho. No passado dia 24, simbólico dia de São João, a primeira página do JN foi uma das suas obras, dando mote às grandiosas festividades de São João e projetando o seu trabalho mais uma vez a nível nacional. Por todo o seu trabalho desenvolvido, todos os méritos atribuídos e por se tratar de mais um famalicense a destacar-se a nível nacional, a bancada municipal do Partido Socialista propõe que seja feito e aprovado nesta Assembleia um voto de congratulação a esta famalicense, que lhe seja transmitido e divulgado pelos meios de comunicação famalicenses habituais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Costa tem a palavra. Muito boa noite a todas e a todos. Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda vai apresentar a seguinte moção, pelo respeito dos direitos dos trabalhadores da empresa Campos e Campos. O Bloco de Esquerda teve conhecimento que a empresa Campos e Campos, sediada na freguesia de Calendário, tem vários meses de salários, bem como subsídios de férias e Natal respeitantes ao ano de 2017 em atraso, colocando assim em causa e de forma grave a subsistência de várias famílias, as quais recorreram já a terceiros para apoio pontual no pagamento ou de rendas ou de alimentação. Segundo a informação que foi possível recolher, o incumprimento no pagamento dos salários arrasta-se já desde maio de 2016 e tendo-se agravado a partir de dezembro desse mesmo ano. Esta situação levou já ao abandono da empresa por vários trabalhadores.
Dos cerca de 200 trabalhadores ao serviço em 2016, restam apenas algumas dezenas. Existem vários casos de trabalhadores com processo em tribunal. E apesar da empresa ter sido condenada a pagar os direitos e multas, a mesma continua a não cumprir com esses pagamentos. A empresa Campos e Campos é uma empresa de produção de meias e foi fundada em 81 por António Gomes Campos. E é desde 2004 liderada por Miguel Campos, um piloto de ralis. Ao longo destes anos, a empresa sempre conseguiu crescer no meio empresarial nacional. E em 2016 o volume de negócios foi de 15 milhões de euros, esperando-se que em 2019 chegasse a ter 20 milhões de euros. Além disso, nos últimos anos a empresa, e isto é uma questão essencial, a empresa beneficiou de subsídios na ordem dos 11 milhões de euros no âmbito da Compete 2020. Apesar do crescimento da faturação da empresa e do financiamento público à atividade, a empresa continua por regularizar a situação de pagamentos com os trabalhadores e trabalhadoras, provocando enormes prejuízos a estas pessoas. Por isso, a Câmara Municipal de Famalicão deverá também estar na linha da frente na proteção destas pessoas e que venham os seus direitos atropelados, bem como deverá prestar apoio que seja necessário para resolver esta situação. Pelo exposto, deverá a Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão deliberar, manifestar a solidariedade com todos os trabalhadores e trabalhadoras da empresa, recomendar à Câmara Municipal que diligencie junto às entidades nacionais competentes, nomeadamente a Autoridade para as Condições de Trabalho, o Instituto da Segurança Social e o Governo, no sentido de garantir que os direitos laborais destas pessoas são respeitados integralmente. Recomendar à Câmara Municipal que instrua de imediato os serviços sociais do município a identificar casos de vulnerabilidade e a apoiar no pagamento de despesas, nomeadamente com habitação e saúde. Enviar a presente moção para o Sr. Ministro do Trabalho e os grupos parlamentares da Assembleia da República. Obrigado. A mesa não registra inscrições. Não sei se o Sr. Deputado tem a palavra. Sr. Deputado Sampaio. Boa noite, os cumprimentos habituais à mesa, Câmara Municipal, Srs. Deputados, Srs. Jornalistas, público. Relativamente a estes votos, no que diz respeito ao voto de saudação apresentado pelo PSD, iremos votar favoravelmente. No que diz respeito à proposta de recomendação, tendo em conta aqui a conclusão, não podemos votar contra, porque jamais iríamos ser contra um pedido de melhoramento do sistema de ensino público em Famalicão. Pese embora existem aqui alguns pressupostos que nós não podemos concordar com eles e que nos impede de votar favoravelmente, tendo em conta até as próprias declarações hoje do Presidente do Agrupamento de Escolas de Pedome, que vai aqui no sentido oposto daquilo que é apresentado. Por isso, iremos nos abster. Relativamente aqui à moção apresentada pelo Bloco de Esquerda, iremos votar favoravelmente, tendo em conta aqui que estamos a falar na defesa dos direitos dos trabalhadores. Muito obrigado. Saúdo a Assembleia Municipal, muito boa noite a todos. A CDU está plenamente de acordo com o voto de saudação apresentado pelo Grupo Municipal do PSD relativamente à inauguração do Centro Português do Surrealismo, com um grande reconhecimento dos méritos que cabem à Câmara também neste evento, nesta grande realização que cabe, por sorte, a Famalicão. Na proposta de recomendação do mesmo Grupo Municipal, subscrevemos por inteiro as críticas que são feitas no decurso dos itens. Colocámos muita reserva ao último item antes da recomendação, porque isto faz reavivar questões que a CDU ainda há pouco tempo veio aqui defender, o incremento do ensino público
não desrespeitando o interesse que o ensino particular nos merece, mas que a primeira aposta e a aposta que deve ser feita é a de melhorar o serviço público de ensino. Aqui, nas considerações, naturalmente que subscrevemos a crítica, o aspecto de introduzir melhorias porque são necessárias, mas não subscrevemos o item que, enfim, que acusa o sistema de levar a que os alunos e as famílias tenham que procurar estabelecimentos de ensino fora do concelho. Relativamente ao voto de congratulação, estamos de acordo com ele e iremos votar favoravelmente, e a moção apresentada pelo Grupo Municipal do Bloco de Esquerda também nos merece um voto favorável. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Nelson Sampaio. Os seus deputados, mais ninguém se inscreve. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente à moção do Bloco de Esquerda pelo respeito pelos direitos dos trabalhadores da Campos e Campos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, naturalmente, o PSD é sempre favorável a manifestações de solidariedade para com os trabalhadores, independentemente da empresa, da sua localização ou do ramo de atividade a que se dediquem. Sem embargo, esta moção transporta-nos um conjunto de afirmações que nós admitimos que possam corresponder à verdade, mas também não deixa de ser verdade que nós não temos o contraditório em exercido. Significa isto que se muitas afirmações aqui possam corresponder à verdade, nós não temos. E eu julgo que ninguém dentro desta sala terá absoluta certeza de que as mesmas são exatamente nos termos em que são aqui reproduzidos. E nós estamos a falar de uma entidade que naturalmente também nos deve merecer, tal como aos trabalhadores, o nosso respeito, a nossa consideração e o rigor pela verdade dos factos. E isso seria razão suficiente para que, num princípio de cautela que se impõe nestes casos, nos abstivéssemos neste voto. Mas o PSD vai votar contra. E vai votar contra não que isso signifique qualquer falha de solidariedade para com os trabalhadores, mas apenas, e tão só, que a acrescentar aos motivos que eu já invoquei, o Bloco de Esquerda tenta atribuir à Câmara Municipal um conjunto de responsabilidades que ela só terá de forma subsidiária. O Bloco de Esquerda entende que, perante um problema desta dimensão, é a Câmara que compete resolver essa questão. Não é verdade, Sr. Deputado. Esta é uma responsabilidade, em primeiro grau, do Estado, da Segurança Social e dos Serviços de Solidariedade Social. E só subsidiariamente será uma responsabilidade da Câmara Municipal. Mas é, em primeira instância, a quem atribui. Repare-se que o Bloco de Esquerda não recomenda ao Governo que trate o assunto, recomenda à Câmara que resolva o problema. Eu percebo porque é que o Bloco de Esquerda faz parte desta solução governativa. Nós percebemos que ele não queria dizer ao próprio Governo que ele integra ou que apoia que resolvesse uma situação que sabe que lhe compete tão somente a ele resolver. Relativamente à proposta de recomendação do PSD, que naturalmente vamos votar a favor, mas apenas para questionar o Sr. Deputado do Partido Socialista. O Sr. Deputado do Partido Socialista diz que há algumas afirmações nesta proposta de recomendação que foram hoje desmentidas pelo Sr. Diretor do Grupamento de Escolas de Pedão. Eu pergunto quais. Qual é a afirmação, qual é aqui a frase que é hoje desmentida pelo Sr. Diretor? Olha, eu posso ler até, Sr. Deputado, se for caso isso, a Escola Básica de Pedome, foi a própria Escola Básica de Pedome que colocou na agenda política a necessidade de potencializar a sua capacidade de instalação. E eu estou aqui a reproduzir palavras do Sr. Diretor. Mas vou mais longe, eu vou-lhe ler a carta, apenas então só a parte final da carta dirigida pelo Grupamento de Escolas ao Sr. Delegado Regional da Educação do Norte. Faço notar a Vossa Excelência que as soluções a serem encontradas para resolver a instalação de turmas em excesso na escola básica devem ter em conta, além da salvaguarda da qualidade da prestação de serviços educativos já referida, a integridade territorial do Grupamento de Escolas de Pedome, como o próprio Conselho Geral entendeu na sua resolução de fevereiro de 2018. Repare bem, Sr. Deputado, para resolver, faço notar a Vossa Excelência que as soluções a serem encontradas para resolver a instalação das turmas em excesso.
Fim de citação. Como deve imaginar, por isso, não é nenhum destes casos que eu aqui referi, ou melhor, este caso que aqui estamos a referir, não contradiz. Mas eu queria aqui também alertar, este voto de recomendação não tem a ver única e exclusivamente com a Escola Básica Integrada de Pedome. Tem a ver com todo o ensino público escolar em Vila Nova de Famalicão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de me pronunciar não só sobre as palavras do Sr. Deputado Jorge Paulo, mas também relativamente aos outros votos, nomeadamente o voto de saudação do PSD relativamente ao Centro do Surrealismo. Isto não é por causa das palavras do Sr. Deputado Jorge Paulo que sejam um pouco surrealistas, porque foi ler coisas na moção do Bloco de Esquerda que não lá estão, portanto... Não há nenhum a sacar de responsabilidades à Câmara Municipal, há uma recomendação de solidariedade com os trabalhadores e de que alguns dos seus serviços possam prestar apoio aos trabalhadores. Não há nenhuma responsabilização da Câmara Municipal, nem por sombras, quando muito tentar com que a Câmara Municipal não apareça nas fotografias quando contribui com apoios para as empresas, junto dos seus empresários, mas já agora também que tire belas fotografias de solidariedade com os trabalhadores quando as empresas passam maus momentos, nomeadamente os seus trabalhadores. E relativamente ao voto de congratulação do Partido Socialista, nada a opor, antes pelo contrário, será um motivo de gáudio dos famalicenses. E relativamente à proposta de recomendação do PSD, bem sabem, eu, muitas intervenções com que vos chateio aqui, sempre que há Assembleias Municipais, bato na tecla da educação e da sua importância social. Portanto, este aspecto é perfeitamente reconhecido pelo Bloco de Esquerda. O único senão nesta proposta de recomendação é realmente este parágrafo que nós reputamos de algo infeliz, quando diz que o sistema obriga algumas famílias famalicenses a colocar os filhos ou parte do seu agregado a estudar nos estabelecimentos fora do concelho. Muitas vezes não será essa questão do sistema, senhores deputados. Quer dizer, por uma questão de conveniência laboral até dos pais, reconhecendo que há uma situação, e certamente a Câmara deverá estar atenta e tem que estar atenta a essa situação. Há uma situação de alguma sobrelotação de alguns espaços educativos famalicenses, e é importante, e até recomendar à Administração Central, ao Ministério da Educação, que tenha uma particular atenção para essa realidade. Nós não nos podemos esquecer que há cerca de 3 anos, quase metade dos estudantes do Concelho Famalicense estudavam em escolas privadas, entre aspas, fosse ele o regime cooperativo, fosse ele confessional, fosse ele que fosse. E, portanto, em 3 anos tivemos como comunidade que incorporar toda essa faixa escolar nas escolas públicas. O que não quer dizer que não seja possível e que não se possa encontrar um ponto onde o Estado, e o Estado, quando eu digo Estado, não digo só a comunidade famalicense, digo toda a comunidade nacional, não saia a ganhar desta opção. Reitero só esta questão de que o voto contra do PSD certamente ficará registado pelos trabalhadores da Campos e Campos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helder Pereira, do CDS. Sua palavra. Excelentíssima Mesa, Excelentíssima Câmara, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente de Junta, apenas para indicar aqui o sentido de voto do CDS relativamente aos votos que foram aqui apresentados. Bom, relativamente ao voto de saudação apresentado pelo PSD, naturalmente votaremos favoravelmente, e em matéria de cultura o CDS está à vontade, e está à vontade porque inclusivamente já esteve aqui ao lado do PSD quando aqui denunciou, e bem,
a forma já por vezes discriminada ou discriminatória que o Governo tratou este município em matéria de cultura. E, portanto, quanto a essa matéria estamos à vontade e entendemos que, de facto, o município e este Executivo têm promovido e têm potenciado a cultura em Famalicão, e isto provavelmente será o culminar dessas políticas. Relativamente à proposta de recomendação, também ela apresentada pelo grupo do PSD, votaremos também favoravelmente, porque entendemos que Famalicão, de facto, já foi galardoado como um bom concelho para estudar, um dos melhores a nível do país, e infelizmente neste momento está a pagar o preço de uma medida que foi adotada por este Governo há cerca de 3 anos e que hoje as consequências estão aos olhos de toda a gente, quer dizer, viola-se de forma completamente inaceitável expectativas jurídicas, expectativas familiares, no contexto educativo, os contratos de associação rasgam-se e depois os alunos têm que ir para algum lado. É preciso saber se as escolas públicas têm espaço e se têm espaço e, digamos, se estão preparadas para receber esses alunos. Parece que não. E, portanto, este voto de recomendação e esta proposta de recomendação de pedir ao Governo que resolva um problema que ele próprio criou, só poderíamos estar de acordo. Relativamente ao voto de congratulação do PS, do Partido Socialista, votaremos naturalmente favoravelmente. É uma famalicense e sempre que falamos de uma famalicense que alcança este tipo de conquistas, naturalmente só poderemos votar a favor. Quanto ao voto do Bloco de Esquerda, o CDS naturalmente que se solidariza com qualquer trabalhador que esteja numa situação destas, ainda que não conheçamos, e como disse o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, e bem, não conhecemos o contraditório, e portanto estamos aqui a fazer eu votar favoravelmente nesta proposta seria fazer um juízo de valor sem conhecer os factos na íntegra, é um facto. E portanto solidarizamos se de facto isto acontece, como nos solidarizaremos com empresas que tenham dificuldades, com qualquer agente económico, seja ele trabalhador ou empresa, mas entendemos que tem que haver aqui uma separação de poderes que não foi feita pelo Bloco de Esquerda. A Câmara Municipal não tem competências nesta matéria. E eu julgo até que se este voto fosse aprovado, seria uma falta de respeito desta Câmara, a Assembleia e a Câmara Municipal, relativamente às entidades que aqui estão. Porque, de facto, parece que elas não têm competência, que é preciso o impulso da Câmara Municipal para que elas cumpram as suas funções de forma competente e digna. E não é isso que acontece. Posso lhe dizer, Sr. Deputado, e digo-lhe isto sem qualquer reserva, que os serviços sociais do município de Vila Nova de Famalicão estarão sempre abertos para qualquer famalicense que careça do seu apoio. Isso eu tenho a certeza. E, portanto, não é preciso vir o Bloco de Esquerda dar aqui lições de moral ou o que quer que seja. Depois, dizer, para terminar, que naturalmente teremos que votar contra, porque o Sr. Deputado disse aqui que este voto não assaca responsabilidades à Câmara Municipal, mas provavelmente não percebeu o que o Sr. Deputado quis dizer. É que aqui não estamos a dizer que a responsabilidade pelo eventual ou alegado falta de pagamento é da Câmara Municipal. O que os senhores querem é, a posterior, atribuir a responsabilidade da resolução desse problema à Câmara Municipal. E não é ela que compete ao Tribunal e às autoridades competentes. E, portanto, votaremos contra nessa... A não ser, e permita-me, Sr. Presidente, que proponha que retire os pontos 2, 3 e 4 do seu voto e nós votaremos favoravelmente, naturalmente. O Sr. Deputado Sampaio tem a palavra. Mas antes, a Presidente da Junta da Ribadavia... se me permite, a Sr. Presidente da Junta da Ribadavia precede. Tem a palavra. O Sr. Presidente da Junta supõe usar o tempo da freguesia, não é assim? Tem a palavra. 3 minutos, não é? Boa noite, Srs. Deputados, Câmara Municipal, Mesa da Assembleia. Eu, depois de ter ouvido o Sr. Deputado falar sobre a situação das escolas de Ribadavia, é inevitável vir cá esclarecer que, efetivamente, existem muitas famílias que são obrigadas a colocar os filhos fora do concelho. Eu vou dar só alguns exemplos. E é assim, quando falamos destes números, não falamos só de números, falamos de pessoas. Falamos, por exemplo, do Diogo Barbosa, do Leonel Afonso, do Rodrigo Ferreira, do Zé Miguel, da Maria João. Só estou a falar dos meninos que moram na minha rua e que são obrigados a ir para outro concelho, perdem os apoios no que diz respeito, os apoios da Câmara Municipal no que diz respeito aos livros e à alimentação, ao transporte, e alguns destes meninos são obrigados até a desistir do ensino articulado. Isto, para mim, é muito grave. E eu, como estou habituada a olhar para as crianças e para os alunos como
seres individuais e importantes, acho que devíamos mesmo considerar que não estudarem em Famalicão terá implicações no futuro. Aproveitava também para dizer a toda a Assembleia que na Assembleia de Freguesia de Ribadave este assunto foi muito debatido e todas as forças políticas eleitas e presentes na Assembleia de Freguesia estão de acordo em relação a este tema e na defesa do serviço público do ensino do segundo, terceiro ciclo e secundário em Ribadave. Por fim, e como já ouvi aqui falar de outras empresas, situações de trabalhadores, é inevitável, nós também temos 2 empresas em Ribadave com muitos trabalhadores a perder ou a ficar sem trabalhadores. É claro que eu me refiro ao Senato Delfim Ferreira e à Didaxis. E estas pessoas também não são só números, eu também podia dizer agora já meia dúzia de nomes, como a Maria Alice e a Dona Teresa, que são pessoas que a gente encontra todos os dias e que a partir de setembro não sabem qual é o seu futuro. Tudo isto é extremamente preocupante em Ribadave e esta situação é uma tragédia em termos económicos e sociais. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Sampaio tem a palavra. Depois o Sr. Deputado Daniel Sampaio. Obrigado, Sr. Presidente. Este início desta Assembleia com poucos votos, mas com uma carga ideológica muito grande. Aqui nota-se claramente o liberalismo da direita, aqui a vir ao de cima. Se aqui há uns meses atrás a Câmara Municipal dizia que já tinha arranjado solução para um determinado número de desempregados que tinha surgido e que iria ser uma catástrofe para Famalicão, agora temos um deputado dessa mesma coligação vir dizer que seria uma afronta até a Câmara Municipal meter-se entre algumas instituições, nomeadamente o Centro de Emprego e a Segurança Social. Aqui vê-se um bocadinho aqui a elasticidade. No que diz respeito às escolas, eu acho que aqui, se calhar, 2 coisas que eu vejo. A primeira, a questão ideológica de que os contratos de associação ainda mexem. E ainda há aqui uma carga e uma luta muito grande pelos contratos de associação. Quando, na altura que houve aqui a rescisão dos contratos de associação em Famalicão, houve vários presidentes de agrupamento que vinham dizer que tinham capacidade para receber todos os alunos que vinham dessas mesmas escolas. Contudo, pegando numa zona muito específica, em Pedome, nós sabemos que existem salas de aula que estão a ser cedidas, e muito bem, a associações, nomeadamente os escoteiros, e muito bem. Agora, há aqui uma questão, se as salas são para as escolas, porque é que estamos a dar a outras associações, se a seguir vimos dizer que não temos capacidade para albergar alunos. Depois, aquilo que poderá suscitar aqui algumas parecenças. O ano passado, no início do ano letivo, houve aqui uma carga muito grande dizendo que Famalicão era um dos melhores sítios para estudar e que o início do ano tinha sido uma coisa brilhante, nunca se tinha visto isto nos últimos anos. E, efetivamente, depois de muita discussão, verificámos que os transportes não funcionavam, havia muitas deficiências no que dizia respeito às competências da Câmara no início do ano letivo. Aqui o que eu vejo, nomeadamente aqui até pela intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, se calhar está aqui a tentar deixar aqui uma ponta para que, quando o município falhar no início do ano letivo, poder vir aqui dizer que, afinal, a culpa foi do Governo, como é aquilo que estão a fazer constantemente, com tudo aquilo, todos os serviços públicos existentes em Famalicão, que vêm dizer que em Famalicão só funciona bem aquilo que é gerido
pela Câmara Municipal. E esquecem-se que grande parte dos serviços públicos, nomeadamente na saúde, é graças a este Governo. A este Governo que é alvo de desdenho da vossa parte. O centro hospitalar do Médio Ave ainda funciona graças ao PS. Os centros de saúde foram encerrados porque foi o vosso Governo que encerrou. Não foi o nosso, foi o vosso. Senhor Deputado Daniel Sampaio, tem a palavra. E depois o Sr. Deputado Hélder Pereira. Senhores Deputados, a CDU fez aqui uma consideração sobre a proposta de recomendação do PSD, dizendo claramente que está de acordo com algumas críticas que estão espelhadas no documento. Porque não estamos aqui também para lavar a imagem deste ou de qualquer outro governo relativamente àquilo que há muito a fazer no campo do ensino em Portugal. Agora, fico estarrecido e perguntava à senhora Presidente de Junta de Ribadave se está mandatada para vir aqui defender os interesses da Didaxis e da outra instituição de ensino em Ribadave. É que causa-me estranheza é que esta proposta de recomendação tinha apenas um olhito de fora e já está com a cabeça toda de fora. É evidente que estamos aqui a falar de um documento de complexidade política e a CDU não está aqui com evasivas. Nós não gostamos da terminologia de indiretamente a sacar responsabilidades à alteração que foi feita aos contratos da associação. Isso já está passado e o que importa aqui, e é por isso que estamos de acordo com as críticas que são feitas, é exigir uma outra atenção para o Conselho, porque efetivamente ainda há aspectos que não estão devidamente respondidos neste campo. E é nesta linha que nós vamos continuar, não alteramos o nosso sentido de voto, vamos votar abstendo-nos neste documento. Sr. Deputado Hélder Pereira tem a palavra. Sr. Presidente, Sr. Câmara Municipal, senhores e senhores deputados. Eu entendo, e sempre foi assim que o CDS tentou comportar-se nesta Assembleia, que os assuntos que se debatem devem ser de forma séria. E o que o Sr. Deputado, o que o Sr. Sampaio veio aqui fazer é de uma desonestidade intelectual sem precedentes. Sr. Deputado, eu ouvi-o com atenção, peço que faça... Sr. Deputado... Srs. Deputados, vamos... Se permite, eu pedi aos Srs. Deputados que ouvissem todos com a serenidade as intervenções recíprocas, sendo que se em algum momento houver um excesso de linguagem, eu pedirei ao Sr. Deputado que reconduza o comportamento àquilo que o regimento aconselha. Até lá, o Sr. Deputado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, permita-me só que lhe diga que o Sr. Deputado está aí sentado nessa cadeira, tal qual como eu estou nesta, e ambos estamos legitimados pelo voto do povo. Portanto, a sua opinião pode ser diferente da minha, mas não vai valer mais. Não é por falar mais alto que vai ter razão. Mas queria lhe dizer, Sr. Deputado, é que comparar aquilo que aconteceu, e eu sei a que é que o Sr. Deputado se estava a referir, à insolvência da RICOM, com este caso, é desonesto. E eu vou dizer porquê, Sr. Deputado. Olha, a RICOM estava num processo de insolvência. Significa que o passivo da empresa, declarado judicialmente, é superior ao ativo. O que significa que os trabalhadores, por facto provado e não controvertido, cairiam em despedimento, Sr. Deputado. Neste caso aqui, o que estamos a falar são de factos controvertidos, Sr. Deputado. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda trouxe aqui à colação, eventualmente e alegadamente, trabalhadores que estão sem receber salário. Mas nós não sabemos, Sr. Deputado, isto não é um tribunal. Entende? Foi isso que eu quis dizer aqui. Primeiro as instâncias competentes que decidam e depois os serviços sociais e tudo aquilo que tiver ao dispor desta Câmara Municipal, tenho a certeza que dará resposta para ajudar essas pessoas, se isto for verdade. Agora, isto não é um tribunal e, portanto, é só por esse motivo que votaremos contra. Agora, não confundamos uma coisa com outra, porque isso não é honesto. Sr. Presidente de Junta de Ribadave, sendo que, não sei se já esgotou o tempo da freguesia, já esgotou ou o tempo do PSD. Tem a palavra. Ainda tem? Um bocadinho? Srs. Deputados, o povo é sereno. Fazem favor.
Tem a palavra, Sr. Presidente. Usará o tempo da freguesia e, terminado esse tempo, começará a contar o tempo da sua bancada. Tem a palavra. Boa noite mais uma vez. Eu acho que devo explicar ao Sr. Deputado que, efetivamente, não estou mandatada nem pelo Externato Delfim Ferreira, nem pela Didax. Estou mandatada pelo povo de Ribadave que me elegeu e eu orgulhosamente represento. Eu acho que, quando falei do Externato da Didaxis, foi uma comparação simples entre trabalhadores que perdem o seu posto de trabalho e é dramático, seja qual for o tipo da empresa. E, por fim, queria apenas dizer que é preciso ser de Ribadave para perceber esta situação, é preciso ter crescido em Ribadave, longe da cidade, e ter que apanhar transportes para a cidade e pagar 5 euros para poder vir a Famalicão e regressar, e sair de Ribadave ao meio-dia para entrar à 1 da tarde aqui em Famalicão no ensino secundário, 11º, 12º, 12º, que é o que está a acontecer a alguns alunos, para perceber o quão grave esta situação é. Mais uma vez, Srs. Deputados, nós precisamos de escola em Ribadave. E o Sr. Deputado, na sua primeira intervenção, quando disse serviço público, utilizou o termo que todos nós consideramos em Ribadave correto. Nós, neste momento, não estamos a defender nada mais, nada menos do que ensino público, acesso para toda a gente na zona de Ribadave. Sr. Presidente de Junta, Srs. Deputados, vamos votar estes documentos. Sr. Deputado Paulo Filhadela tem a palavra, não sei se mais algum Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira depois. Sr. Presidente da Mesa, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, porque foi falado aqui na questão da honestidade. E, de facto, todos estamos aqui da mesma forma, legitimados pelo povo, pelo voto do povo, que devemos honrar. Porque todos, nessa medida, somos igualmente honestos. Também vos quero dizer que o Partido Socialista, nesta circunstância, é colocado perante esta situação. Tem toda a legitimidade, e falo com toda a consciência, dando um voto para cada um dos meninos das escolas do nosso concelho. Para o José, para a Maria, para o Carlos. Respeita as dificuldades e as circunstâncias de cada família. E é exatamente nessa medida, com o mesmo peso e com a mesma honestidade política, que o Partido Socialista, quando é confrontado com uma proposta para dar a sua solidariedade aos trabalhadores de uma determinada empresa, que consabidamente têm neste momento salários em atraso, e não vamos agora exigir um contraditório, nós que todos somos honestos politicamente, que às vezes, noutras circunstâncias, não exigimos. E é nesta medida, e é desta forma, que da mesma forma que damos o voto de confiança à Maria e aos outros meninos das escolas, também damos este voto de solidariedade à Maria, ao António e todos os trabalhadores que nestas alturas possam estar em dificuldades. E para que fique bem claro, independentemente das circunstâncias que cada voto, na honestidade política que cada partido coloca nos seus votos, nos seus considerandos, nas vírgulas, como dizia o Sr. Deputado, como cabecinha de fora para sai o corpo, mas todos estes, para que fique bem claro, o Partido Socialista, entre uma circunstância e outra, opta, sem sombra de dúvidas, por dar um voto de solidariedade a estes trabalhadores. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Sampaio. O Partido Socialista, por mero preconceito ideológico, assassinou, e perdão uma expressão, não é para ser ofensiva, mas assassinou os contratos de associação que durante anos defendeu. Vossa Excelência, hoje nesta Casa, acaba de assassinar as escolas básicas integradas, modelo defendido pelo engenheiro António Guterres quando era Primeiro-Ministro, modelo implementado em Famalicão na presença do Dr. Agostinho Fernandes, eram para ser 5, ficámos com Pedome, Arnoso e Gondifeus. Vossa Excelência, hoje, em nome do Partido Socialista, assassinou as escolas básicas integradas, a não ser que Vossa Excelência não saiba qual é o conceito de uma escola básica integrada. Muito obrigado. Sr. Deputado Helder Pereira, tem a palavra.
Presidente, é só para esclarecer que o CDS, com toda a honestidade e com toda a seriedade, e como todos os seus deputados ouviram, começou a intervenção relativamente ao voto do Bloco de Esquerda, dizendo que se solidariza com qualquer trabalhador que tenha salários em atraso. E, portanto, o CDS está à vontade nesta matéria. E, aliás, disse que votaria favoravelmente se fossem retirados os pontos 2 e seguintes da proposta. E o primeiro ponto refere precisamente esse sentimento de solidariedade. E, portanto, esta é a nossa posição e estamos completamente à vontade porque, efetivamente, somos honestos. Sr. Deputado Paulo Costa tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Simplesmente para reforçar que o sentimento de solidariedade que a Assembleia Municipal poderia expressar com o voto deste voto seria transposto para o órgão executivo. Quando a Câmara Municipal colabora com empresas na elaboração de projetos de candidatura a fundos, a gente daqui a pouco nós teremos a oportunidade de votar alguns projetos onde a Câmara colabora. Portanto, estas recomendações que o Bloco de Esquerda suscita que sejam aprovadas, basicamente traduzem-se em solidariedade do Executivo, quer dizer, não há qualquer a sacar de responsabilidades. Portanto, seria de bom tom que este tipo de solidariedade pudesse ser expressado e aqui manifestamente aprovado. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tinha pedido a palavra o Sr. Deputado Armindo Gomes e estava só a pensar se mais alguém se tinha inscrito. O Sr. Deputado atrás inscreveu-se, não? Não. O Sr. Deputado Armindo Gomes tem a palavra. Sr. Presidente da Assembleia, restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Deputados e Deputadas, Público, Comunicação Social, a todos muito boa noite. Sra. Presidente de Junta de Ribadavia, você, na sua vila, de facto, aquilo está mal. Você vai ter alguma dificuldade em ganhar as próximas eleições se assim continuar. Estão a tirar tudo, infelizmente. Foi o problema dos Correios, a Comunicação Social andou ali. Depois acabou por ser instalar os Correios dentro da própria sede da Junta de Freguesia. Agora tem os próprios funcionários públicos das escolas que vão fechar. O Bloco de Esquerda é solidário com o desemprego, mas não fala nos funcionários da escola de Ribadavia. Isso não interessa. De facto, você é uma mulher corajosa. Parabéns pelo trabalho que está a fazer em Ribadavia. A respeito aqui do Sr. Deputado Hugo Sampaio, há uma cantiga, antigamente, que era mexe, remexe, fala mais alto, fala mais baixo. Olha, eu vou dizer, Sr. Deputado, quem fala alto é para convencer os outros que está a falar a verdade. Quem fala alto é para se convencer a ele que está a dizer uma verdade, que nem nele acredita. Quando o discurso é fraco, falamos alto a ver se os outros entendem e se aceitam o discurso como verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos votar, senhores deputados? Podemos votar? Vamos então votar. Onde estão os... Começamos pelo voto de saudação do PSD relacionado com a inauguração do Centro Português de Surrealismo em Vila Nova de Famalicão. Quem vota contra na sala? Quem se abstém na sala? Aprovado por unanimidade. Votamos agora a proposta de recomendação do PSD relacionado com a educação. Quem vota contra, primeira fila. Na sala. Quem se abstém, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quinta fila. Na sala. Quem vota a favor, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila, quarta fila,
quinta fila, sexta fila, isso põe que última, não é? Sétima fila. A proposta de recomendação foi aprovada com 53 votos a favor, 15 abstenções. Votamos agora o voto de congratulação do Partido Socialista relacionado com a famalicense Marta Vilarinho de Freitas. Quem vota contra na sala? Quem se abstém na sala? Aprovado por unanimidade. Votamos agora a moção do Bloco de Esquerda pelo respeito aos direitos dos trabalhadores de campos e campos. Quem vota contra, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Vamos repetir a primeira forma, vamos lá ver. Quem vota contra, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila, quarta fila, quinta fila, sexta fila, sétima fila. Quem vota a favor, primeira fila, segunda fila, terceira fila, quarta fila, quinta fila, na sala. Ok. Eu abstenho. Abstém-se. Isto é rejeitável. Votos contra quantos? 43 e... 45. A favor. 13 votos a favor. Abstenções. 2. Os dois. 29. 18. Senhores deputados, a moção foi rejeitada com 45 votos contra, 13 votos a favor, 2 abstenções. O Sr. Deputado Hélder Pereira tem a palavra para uma declaração de voto. Muito rapidamente, Sr. Presidente, apenas para dizer que o voto do CDS relativamente à recomendação do Bloco de Esquerda foi desfavorável pelo simples facto de não ter aceito a proposta de retirar os pontos 2 e 3 da sua recomendação. Naturalmente, o CDS estará sempre solidário com os trabalhadores famalicenses, principalmente com aqueles que passam problemas, e demonstrará sempre a total disponibilidade naquilo que são as suas competências e atribuições para apoiar naquilo que for necessário. Muito obrigado. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tem para uma declaração de voto? Também. Mas não tem tempo. Sr. Presidente, apenas... Não, Sr. Presidente, eu sei que não telegraficamente, se faz favor, e eu darei a mesma tolerância a cada um dos deputados dos outras bancadas, se quiserem apresentar declarações de voto. Não, vão perceber que não é mesmo nenhuma. Sr. Presidente, é para anunciar, em nome do PSD e nos termos regimentais, que o PSD apresentará uma declaração de voto por escrito no tempo legal. Muito obrigado. Obrigado. Senhores deputados, alguma declaração de voto? Não.
Sendo assim, vamos entrar no período de ordem do dia, cujo primeiro ponto é o das informações do Sr. Presidente de Câmara sobre a atividade da mesma, com a grelha D, e eu queria fazer uma proposta aos senhores deputados, como de resto já sucedeu noutras ocasiões, em circunstâncias equivalentes. Há vários pontos de ordem de trabalhos que são os mesmos, e nós pouparíamos tempo se os discutíssemos em conjunto, não obstante o tempo que está atribuído. E se assim for, eu proporia que agregássemos os pontos 2, 3, 4, 5 e 6 da ordem de trabalhos, todos eles tendo que ver com compromissos plurianuais. Agregássemos depois o ponto 7 e 8, ambos relacionados com apoios financeiros. E depois, enfim, e depois discutiríamos independentemente um a um os demais pontos da ordem de trabalhos, que são muitos. Algum senhor deputado ou senhora deputada se opõe a esta proposta? Não supondo, assim faremos. O Sr. Presidente de Câmara tem a palavra querendo para... O Sr. Presidente de Câmara prescindiu. Os senhores deputados, a senhora deputada tem a palavra. A senhora deputada Carla Faria tem a palavra e depois o senhor deputado Paulo Costa. Muito boa noite, mais uma vez. Os famalicenses da freguesia de Fradelos estão descontentes com o cheiro nauseabundo proveniente da pocilga instalada nessa freguesia. A pocilga Reis Silva Limitada. Trata-se de uma situação que já dura alguns anos, mas que nos últimos tempos tem piorado devido ao alargamento e expansão de negócio e produção. Os moradores queixam-se que não podem abrir a janela para arejar a casa, que não podem estender a roupa, que não conseguem estar nos exteriores para desfrutar do tempo, que não conseguem passear ou caminhar na zona, que não se aguenta com o odor forte proveniente da pocilga, que com o calor piora ainda mais a situação. O Partido Socialista pergunta: em que moldes é que ocorreu o aumento da exploração pecuária? A pocilga está licenciada, Sr. Presidente. Qual é o papel do município no licenciamento, na autorização para o seu funcionamento? Porque muitas vezes o que acontece é que os empresários começam primeiro por elaborar, aumentam o negócio, começam a expandir e depois é que pedem os devidos licenciamentos e autorizações. A falta de cuidados devidos pode contribuir para esta situação de maus cheiros, que por sua vez pode contribuir a um problema de saúde pública. Podemos estar a falar de uma contaminação de ar provocada por bactérias, esporos, fungos, gases, etc., nocivos à saúde e que provoca o tal cheiro pestilento. De acordo com a lei, não é? Os estrumes produzidos nas cavalariças, vacarias, currais e instalações semelhantes devem ser retirados com frequência e conduzidos para longe de áreas habitadas, dos arruamentos ou logradouros públicos. O Departamento de Ambiente, Saúde, está atento a esta situação? Ou só é a população que está atenta? Porque isto não passa num lugar desértico. Há lá habitação. E os moradores desta localidade de Fradelos queixam-se, protestam, não estão satisfeitos. Por um ar mais respirável, por uma saúde pública ao dispor dos cidadãos, a bem de todos aqueles que procuram um ambiente saudável, nos seus momentos de exercícios físicos, que aquela zona é propícia, e ao bem-estar de todos aqueles que desejam viver ou passear, apela-se a urgente atuação. O deputado Paulo Costa tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sempre querer amassar muito, mas começando por uma questão relativamente a Campos e Campos, e agora posso me dirigir diretamente ao Sr. Campos e Campos. Dirigindo diretamente ao Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara sabe, nós sabemos, que os trabalhadores entraram em contacto com a Câmara Municipal e pediram algum apoio. Eu gostaria de saber se a Câmara Municipal já deu sequência a esses pedidos. Eu tenho 4 questões, portanto irei colocá-las todas. Já aqui foi falado relativamente ao ano escolar e especificamente de Ribadave, e agora indo àquilo que é da competência do município. A escola de Ribadave, do pré-escolar e do primeiro ciclo, irá começar no início do ano escolar? Estará capaz de iniciar o ano escolar em setembro? O outro assunto que eu trazia à colação, e de forma telegráfica, relativamente à questão das limpezas florestais,
o município tem um levantamento feito já das necessidades de limpeza do concelho e se terá que substituir algum dos proprietários de terrenos que não o tenham feito. E, por fim, uma questão relativamente à rede de distribuição de energia em baixa tensão, a qual é pertença dos municípios e cuja concessão EDP termina no próximo ano, e também ao abrigo de uma lei publicada agora em 31 de maio, 31 de 2017. Eu gostaria, o Grupo Municipal de Bloco de Esquerda, gostaria de saber qual é a decisão da Câmara Municipal, que terá que ser tomada até ao fim de setembro, não é? Se tenciona explorar diretamente ou lançar concurso dessa rede para uma nova concessão, ou se é aquilo que o Governo até recomenda junto dos municípios, se irá associar com outros municípios para explorar ou para lançar concursos para a exploração. Baixa tensão, sim. A linha rede de baixa tensão. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Faria tem a palavra. Senhor Presidente da Assembleia, ilustres membros da mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Junta, Senhores Jornalistas, caríssimo público. Senhor Presidente, relativamente às buscas efetuadas na passada quarta-feira pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público à Câmara Municipal de Famalicão, no âmbito da Operação Tutti Frutti, que chocou todos os famalicenses, gostaria que o Senhor Presidente informasse esta Assembleia do seguinte. Primeiro, que tipo de buscas foram realizadas pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público? Segundo, relativamente à empresa ou empresas envolvidas na investigação, gostaria que nos informasse das adjudicações feitas no passado, se existe alguma ou algumas a decorrer no presente e, em caso de existir algum concurso a decorrer, se essas referidas empresas estão também a concorrer. Obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra. Boa noite. Sr. Presidente, uma das promessas que o Sr. Presidente teve com os ribadenses na última campanha eleitoral foi o Teatro Narciso Ferreira. Era uma obra que ia ser realidade em 2018. Colocou lá uns autores muito bonitos, é verdade, só que o certo é que neste momento não vejo qualquer tipo de obra ou qualquer início de trabalhos. Queria também questionar o Sr. Presidente da questão do estacionamento. Como sabe, é uma zona que lá os estacionamentos, aquilo é caótico, ou seja, se for lá neste momento e não está a funcionar o Teatro Narciso Ferreira, não existe lá um lugar para estacionar. O Sr. Presidente tem alguma decisão relativamente à questão do estacionamento? Já negociou alguns terrenos sobre a questão para colocar lá estacionamento? Como é que está esse tipo de situação também? Também queria perguntar ao Sr. Presidente a questão do mercado em Famalicão. Também era uma obra que ia ser realizada em 2018, certo é que nada se fez ainda naquela obra. Sr. Presidente, uma questão que eu quero aqui colocar. A Câmara Municipal colocou um ecrã gigante aqui em Famalicão para que todos os famalicenses participassem nos Jogos do Mundial. Aquilo que eu verifico lá é que tem lá uns lugares reservados, onde tem inclusive até um segurança lá, penso que é da Câmara, julgo eu, que está separado pela Câmara, na qual estou a verificar que existe famalicense primeira e famalicense segunda. Ou seja, eu acho que naquele momento e naquele espaço todos somos portugueses e todos somos famalicenses. Não tem que haver discriminação relativamente à questão dos lugares. Gostava que o Sr. Presidente me dissesse quais são os critérios para conseguir estar naqueles lugares. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Jacinto Costa, peço desculpa há pouco, não referi o nome dos Srs. Deputados. Sr. Presidente de Câmara, querendo, tem a palavra. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
só tomar nota de uma pergunta, peço desculpa. Boa noite a todos, ao Sr. Presidente, à mesa, às senhoras e aos senhores eleitos, aos senhores Presidentes de Junta e demais que estão connosco. Vou procurar responder pela ordem das perguntas que foram efetuadas. A senhora deputada Carla Faria, sobre a questão da possível fardelos, nós conhecemos essa situação. Foram apresentadas à Câmara Municipal algumas reclamações de pessoas que vivem nessa zona, nomeadamente comigo por e-mail. Sei que o Sr. Vereador do Ambiente já esteve presente no local uma ou mais vezes e também acompanhado pelo Sr. Presidente de Junta. Aquilo que me é dado saber é que é uma situação cuja solução não se revela fácil. Percebi que há alguma vontade do proprietário de melhorar a rede arbórea para minimizar o impacto. O que nós, Câmara Municipal, podemos fazer nessa matéria, estamos a fazer, que é procurar promover uma solução no caso concreto. A partir do momento em que acontece o que nós constatamos, que é a impossibilidade, pelo menos aparente, dessa solução se encontrar, o que fazemos é encaminhar o assunto para quem é competente. Quem tem competência nesta matéria são essencialmente 3 entidades. A Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte, a Agência Portuguesa do Ambiente e a GNR, no caso, Barcelos, Tentel, São Famalicão. A própria Câmara Municipal já encaminhou a estas entidades a informação que tem sobre o assunto. Eu próprio, na resposta aos e-mails que me enviaram, sugeri que assim fosse feito. E, portanto, a Câmara Municipal está a promover consensos e, percebendo que eles não são possíveis, a informar as pessoas sobre como devem exercer os seus direitos. Quanto ao licenciamento, não há nenhum problema com o licenciamento daquela construção. O licenciamento, não sei quando é que foi licenciado, não me pergunto que não tenho essa informação aqui. Posso saber um dia destes, mas não tenho essa informação. Portanto, o problema não se coloca do ponto de vista do licenciamento, coloca do ponto de vista da atividade. Às vezes, quando é licenciado um espaço, no momento de licenciamento as regras estão cumpridas. Às vezes o incumprimento acontece depois. E pode acontecer, eu não quero fazer juízos de valor, pode acontecer. Há entidades responsáveis que neste momento têm o assunto em mãos, nomeadamente a Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte. Sr. Deputado Paulo Costa, peço perdão. Campos é o nome da empresa que me falou, dei a confusão. Olha, sobre esta empresa, dizer-lhe o seguinte, eu recebi todos os trabalhadores que quiseram falar comigo sobre o assunto, todos. Foram 3. Todos os que quiseram falar comigo sobre o assunto foram por mim pessoalmente recebidos. Falámos com a ACT e com o IFP sobre a situação, para nos inteirarmos do que estava a acontecer. Nos serviços sociais da Câmara Municipal, com a indicação de que são trabalhadores atuais ou ex-trabalhadores desta empresa, não há nenhum pedido de apoio. Eu estou a ser cauteloso e compreendam porquê. Pode acontecer que uma pessoa vá aos serviços sociais da Câmara Municipal pedir apoio e não diga qual é a entidade patronal. Não tem que o fazer. E, portanto, eu não quero dizer que não haja casos de pedidos de apoio. Não há casos catalogados como sendo pessoas que exercem ou exerceram funções nesta empresa. Depois, também quero dizer que, pelo que eu percebi, uma parte substancial das pessoas que viveram essa circunstância já estão a trabalhar noutras empresas. Aliás, o próprio IFP me deu nota disso. E as pessoas com quem eu falei, algumas delas, pelo menos salvo erro, 1 ou 2 delas, já estavam com vínculo com outras empresas. 2 das 3 pessoas já trabalhavam noutras empresas. A questão coloca-se essencialmente ao nível dos direitos já adquiridos, vencidos e que não foram liquidados. Sei que há ações judiciais e, pelo que eu percebi, pode haver algum problema ao nível da cobrança desses direitos. É uma questão que, como deve compreender, ultrapassa as competências da Câmara Municipal. Portanto, para dizer no que diz respeito à intervenção da Câmara Municipal, tudo está a ser feito, olhando para as circunstâncias do caso concreto. Sobre a Escola de Ribadave, penso, não sei se o deputado sabe, mas houve uma vicissitude com um contrato que foi inicialmente adjudicado a uma empresa, que teve problemas na sua execução, houve necessidade depois de se encontrar uma outra empresa que pudesse estar condenada aos trabalhos, o que fez com que houvesse um prolongamento do tempo para a execução deste trabalho. E, portanto, há um atraso na execução da obra que resulta da vicissitude do contrato que foi outorgado com a empresa inicial a quem foi adjudicada a obra e que fez com que o prazo se prolongasse, e a nossa estimativa é que até ao final do ano civil, em curso, a escola esteja pronta. Esta matéria está consensualizada com a comunidade educativa e, portanto, os agentes educativos da zona sabem o que vai acontecer, estão preparados para o início do ano letivo numa circunstância diferente da que acontecerá, esperamos nós, a partir de janeiro. Quanto à linha de baixa tensão, Sr. Deputado, nós só temos dúvidas e perguntas a fazer sobre a matéria. Não temos nenhuma informação, não sabemos concretamente o que é que as entidades reguladoras pensam sobre a matéria.
não sabemos o que é que a Secretaria de Estado pensa sobre a matéria, conhecemos alguns relatórios, não há ainda nenhuma orientação que nos permita perceber. Quero dar-lhe uma linha de conduta que é uma convicção minha. Se pudermos, iremos sozinhos a concurso. Note, se pudermos. Se houver uma limitação legal que impeça a Câmara Municipal de Famalicão de o fazer, pois bem, não podemos fazê-lo. Se formos obrigados a fazê-lo no contexto da CIM, do AVE, onde estamos integrados, temos que cumprir a lei. Porventura, sem assim o querermos, mas temos que cumprir a lei. Mas neste momento não há nenhuma decisão, porque há um conjunto de trabalhos e estudos ainda em curso. Mas acompanho a sua preocupação, também a nossa. Também nós gostaríamos neste momento de ter já uma informação, porque estamos a falar de um quadro legal que é o que sabemos em setembro entra em vigor e nos vincula. Sr. Deputado Rui Faria, é público que foram realizadas buscas em Vila Nova de Famalicão, na Câmara Municipal, na passada quarta-feira pela manhã. Foram buscas da Polícia Judiciária e não do Ministério Público, só uma correção. O Ministério Público não esteve presente, nenhum magistrado esteve presente na diligência. Só estiveram presentes inspectores da Polícia Judiciária. O resultado da busca, como deve compreender, está em segredo de justiça. Eu gostaria que não estivesse. Quero partilhar consigo. Eu gostaria imenso que não estivesse em segredo de justiça. Mas eu tenho que respeitar as regras de segredo de justiça. Não fosse eu jurista como sou, tenho uma obrigação acrescida de respeitar. Mas vou partilhar consigo aquilo que já é público e que já sabia antes da busca. A Câmara Municipal celebrou um contrato com a empresa que é objeto do processo. Um único, que resultou de um concurso público internacional. Trata-se dos serviços de manutenção do Parque da Devesa, um contrato salvo erro em 2015 que produziu efeitos no início de 2016, ou durante o ano de 2016. A Câmara Municipal abriu um concurso público internacional, a concorreram 7, 8, 10 empresas, não faço ideia de quem, e a Câmara Municipal, o júri desse concurso, adjudicou a obra, no caso o serviço, àquela empresa que apresentou a melhor proposta financeira. Atenção, a melhor proposta financeira. E, portanto, estou muito tranquilo nesta e noutras matérias. Por falar noutras matérias, o Sr. Deputado compreenda que eu não posso falar de coisas que não existem. E, portanto, tenho que lhe dizer que a Câmara Municipal lida muito bem com esta situação. Vivemos num Estado de Direito. Acredito genuinamente nas instâncias judiciais. Estou seguro que estão a fazer e bem o seu trabalho. Espero que, com a maior brevidade possível, este processo tenha o seu verdito e gostaria imenso, partilho consigo, que não tivesse que cumprir o segredo de justiça neste processo. Sr. Deputado Jacinto Costa, sobre o Cine Teatro Narciso Ferreira, a obra não está em curso, mas o procedimento está em curso. É público, a Câmara Municipal já liberou. Estas coisas demoram tempo, nós temos que cumprir o Código de Contratação Pública como ele está em vigor. Não é como nós gostaríamos de fazer, é como tem que ser. O concurso está a avançar, obviamente nós gostaríamos que isso fosse mais rápido, há etapas que vamos ter que cumprir a seguir, nomeadamente o Vice Tribunal de Contas, queremos começar a obra o mais depressa possível, porque ela é muito importante para a Ribadavia e para a região. Sobre a questão do estacionamento, é um problema que também está a ser equacionado. É um problema que existe em Ribadavia há muitos anos, Sr. Deputado. E não é por causa do Cine Teatro que ele vai ganhar dimensão. Já hoje é um problema grave em Ribadavia. O Sr. Presidente já está aqui e sabe bem do que eu falo. Ela própria tem falado comigo sobre este assunto e ambos sabemos que não está nas nossas mãos uma solução fácil, porque o Sr. Deputado sabe que não há terrenos disponíveis, acessíveis, num contexto de proximidade que resolvam esta situação. O mercado de Famalicão não é diferente do Cine Teatro Narciso Ribadavia, também está o procedimento concursal em curso, também queremos rapidamente resolvê-lo. Quanto à questão do espaço complexo onde as pessoas podem assistir aos Jogos do Mundial, a iniciativa não é da Câmara Municipal, Sr. Deputado. A iniciativa é de um terceiro, com o apoio da Câmara Municipal. Não temos nenhuma participação na gestão daquele complexo. Não faço, eu confesso que nunca lá fui. Não faço a mínima ideia se há lugares reservados, se são lugares reservados, nem sequer para quem são essas reservas. Portanto, ao Presidente de Câmara, isso nada diz, porque nada sabemos sobre a matéria, então só apoiámos essa iniciativa porque achámos que era bem-vinda para Famalicão. É uma ótima ideia e as boas ideias em Famalicão, Sr. Deputado, são sempre apoiadas pela Câmara Municipal, seja quem for o promotor. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Costa. Aliás, muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão da redistribuição de energia em baixa tensão, eu, se me permite, Sr. Presidente da Câmara, eu gostaria de sugerir
ou o Bloco de Esquerda acharia que seria mais importante e mais interessante para a comunidade, certamente associada a outros municípios, mas fazê-lo em exploração direta, explorar diretamente a tal rede de distribuição de energia. Portanto, em vez de concessionar, seria importante para o município, em associação, porque isto é uma questão de escala, não é? Em associação com os municípios vizinhos, fazê-lo em exploração direta. E depois também há uma outra questão, que o Sr. Presidente talvez não tenha ouvido, de tal forma foi telegráfica, que é relativamente à questão das limpezas florestais. Se a Câmara Municipal já tem um levantamento de todos os espaços, os concelhios que necessitam dessa limpeza, se ela está feita ou se terá que substituir os proprietários nessa tarefa. Muito obrigado. Senhor Presidente de Câmara, tem a palavra. Sr. Deputado, de facto, peço desculpa, mas não ouvi essa pergunta relativamente à limpeza da floresta. E lamento que assim tenha sucedido. A nossa percepção é que aquilo que é essencial, vital, do ponto de vista das grandes áreas, está suficientemente cumprido. Ou melhor, foi suficientemente cumprido. Há uma questão que se pode colocar. É que a limpeza às vezes acontece e umas semanas ou uns meses depois, o Sr. Deputado sabe qual é a consequência. A nossa percepção é que nas zonas que podemos chamar mais críticas, a limpeza foi bem feita. Eu acho improvável que o país todo possa fazer a limpeza tal como a lei preconiza e nós desejávamos. Mas no que diz respeito a Famalicão, a minha perspectiva é essa. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pinto, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssima mesa, Sr. Presidente da Câmara. Só tinha duas questões muito simples, mas antes só queria fazer um alerta que provavelmente o Sr. Presidente não deve estar ciente disso. Há uma empresa chamada Nalmoc Consulting, que julgo que Vossa Excelência até é cliente da mesma, que tem no seu site uma transcrição sua e o cidadão Paulo Cunha pode ter as transcrições que muito bem entender. Esta empresa, para aqueles que desconhecem, é uma empresa no âmbito linguístico, em que diz que é uma grande empresa que aconselha os seus serviços. Volto a dizer, o cidadão Paulo Cunha tem todo o direito, como Presidente da Câmara, de forma institucional como está lá, acho que não o deve. Fica só um alerta, porque há muitas empresas no Conselho que se dedicam ao mesmo tipo de matérias. Parece mal, que senão qualquer dia temos aqui, acho, um Presidente da Câmara, tipo um jogador de futebol, a fazer publicidade a um shampoo. Sr. Presidente, duas coisinhas. Uma, eu volto a falar, e sempre que vimos estas perguntas ao Sr. Presidente, relativamente aos apoios de freguesia nas informações. Vossa Excelência diz-nos muito bem quais são os apoios à freguesia, atribuídos às freguesias, continuam a não nos dizer os apoios que dão entrada e que não têm só aprovação. Acho que para nós podermos fazer uma verificação de toda a informação do trabalho desenvolvido, é uma informação imprescindível para isso. Relativamente à questão ali na praça do estádio para ver os jogos de futebol, eu acho que a Câmara, como participa, não é? Ou colabora, devia-se informar, saber, porque eu acho que realmente uns sítios reservados é discriminatório para alguns, inclusive há lá vereadores que têm estado lá a ver jogos, e a indicação que passa, que anda, e volto a dizer, estou a vender o peixe que foi vendido, é que está reservado para alguém do Executivo, para pessoas do Executivo. E se a Câmara financia, devia informar-se nesse sentido. Obrigado. O Presidente de Câmara tem toda a razão e tem a palavra. Sr. Deputado Paulo Pinto, sobre a questão do espaço para assistir aos jogos de futebol, garanto-lhe uma coisa, nenhum espaço está reservado para a Câmara Municipal. Se está reservado para crianças das escolas, que penso que será isso, até acho legítimo, quero que saiba. Mas também não tenho a certeza se é para isso. Sr. Deputado, não está reservado para a Câmara Municipal, garanto-lhe. Se há pessoas que lá se sentam e que porventura sejam vereadores da Câmara Municipal, é outra questão, mas não está reservado para a Câmara Municipal. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, tendo em conta que o Sr. Presidente de Câmara não tem mais tempo, podemos avançar? Vamos avançar então, que temos uma extensa ordem de trabalhos. Vamos então entrar nos pontos 2, 3, 4, 5 e 6 da ordem de trabalhos, cuja, enfim, descrição eu me escuso de ler e que terão bem presentes e que tem que ver com várias propostas de assunção de compromisso plurianual, sendo que o primeiro relacionado com o Grupo Desportivo de Cavalões, o segundo com o Grupo Desportivo de Joane, o terceiro com o Polo da Biblioteca de Pousada de Saramagos, o quarto com transportes escolares e o quinto com contratos interadministrativos de delegação de competências.
Eu dou a palavra ao Sr. Presidente de Câmara para, querendo apresentar cada um destes pontos. Prescindo, Srs. Deputados, dou a palavra a quem se quer inscrever, o que não é obrigatório. Então, assim sendo, vamos votar. Ponto 2 da ordem de trabalhos. Eu não sei se há vontade de, eventualmente, em relação a algum destes pontos, votarem diferentemente. É por isso que... Mas posso... assinala-me que sim. Portanto, assim sendo, vamos votar caso a caso, começando pelo compromisso plurianual relacionado com o Grupo Desportivo de Cavalões. Quem vota contra, na sala. Quem se abstém, primeira fila. Na sala, aprovado por unanimidade. Tem a palavra, Sr. Deputado. No 6. Muito bem. Então, assim sendo, seguindo a sugestão do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, se mais ninguém tiver intenção de votar diferentemente estes documentos, o que eu pergunto, vamos então votar os pontos 2, os pontos 3, 4 e 5 da ordem de trabalhos. Já se votou 2, mas não se votaram estes, e, portanto temos que ajustar. Porque eu só abri a votação para o ponto 2, e, portanto vamos votar os pontos 3, 4 e 5 da ordem de trabalhos, relacionados o ponto 3 com o Grupo Desportivo de Joane, o ponto 4 com a Biblioteca de Pousada de Saramagos e o ponto 5º para o compromisso plurianual de transportes escolares. Quem vota contra, na sala. Quem se abstém, primeira fila, na sala. Aprovados os pontos 3, 4 e 5 da ordem de trabalhos por unanimidade. Eu suponho que está por ordem, então. Não. Votemos agora o ponto 6 da ordem de trabalhos, proposta da Câmara Municipal do pedido de autorização da delegação de competências e autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais relativos aos contratos interadministrativos da delegação de competências de igual valor para os anos 2019, 2020 e 2021 na freguesia de Oliveira São Mateus, na freguesia de Gondifelos, Cavalões e Outis. Quem vota contra, primeira fila, na sala. Quem se abstém, primeira fila, na sala. Quem vota a favor, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. A terceira fila vai-se ter que levantar outra vez. Concentremos. Quarta fila. Quinta fila. Sexta fila. Sétima fila. E uma abstenção só. Sessenta. Senhores deputados, a proposta foi aprovada com 65 votos a favor e uma abstenção. Entramos agora na discussão dos pontos 7 e 8 da ordem de trabalhos, relacionados com apoios financeiros, no caso do ponto 7, a realizar pela RACLAC SA, no montante de 2 milhões de euros, e o ponto 8, relacionado com o apoio financeiro ao investimento a realizar pela Vieira de Castro Produtos Alimentares SA, no montante de 10 milhões de euros. Tudo muito milhão, portanto. Sr. Presidente de Câmara, querendo, tem a palavra. Sr. Presidente de Câmara, prescindo, o Sr. Deputado tem a palavra. Deputado Daniel. Srs. Deputados, é a nossa posição de sempre. 2 in,
nós entendemos que há aspectos aqui que não acautelam o interesse geral das empresas no nosso concelho. Nem isto é um bem. Eu estou, por exemplo, a ver aqui no documento 7, no documento 7, 8.000 euros de benefícios fiscais para esta empresa para criar 2 postos de trabalho. Provavelmente não sabemos se estes 2 postos de trabalho chegam ao fim do período que isto vale, que é de 5 anos. Nós entendemos que não é viável, no nosso ponto de vista, fazermos estas apostas, porque elas não nos dão garantias absolutamente nenhumas. No caderno 8, os encargos do município são desta feita para 5 postos de trabalho que custam aos contribuintes 8.800 euros vezes 5 anos. Interrogo se de facto isto é uma boa política. Com certeza que a CDU não o entende assim e por isso votará contra estes documentos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, podemos votar então. Algum Sr. Deputado tenciona votar diferentemente a algum destes relatórios? Posso pôr à votação ambos? Então assim será. Ponho à votação os 2 pontos constantes dos números 7 e 8 de ordem de trabalhos. O primeiro relacionado com o apoio financeiro a realizar pela RACLAC S.A. e o segundo, o apoio financeiro a realizar pela Vieira de Castro Produtos Alimentares S.A. Quem vota contra na sala? Quem se abstém na sala? Quem vota a favor? Primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Eu vou repetir. Concentremos-nos mais uma vez. Quarta fila. Quinta fila. Quinta fila está irrequieta. Sexta fila. Sétima fila. Ora vamos então. Quantos? Ora, um conto e uma abstenção. Votos a favor? 63. Senhores Deputados, as propostas foram aprovadas com 63 votos a favor, um voto contra e uma abstenção. Senhores Deputados, entramos agora na discussão do ponto 9 da Ordem de Trabalhos. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de relevante interesse municipal, a pretensão da requerente Continental Mabor Indústria de Pneus S.A., com sede na Rua Adelino Leitão, Freguesia de Lousado, Conselho de Nova Famalicão, para a construção da ampliação do armazém existente no solo rural, sito na Rua da Continental Mabor, Freguesia de Ribeirão, deste Conselho, nos termos da respectiva proposta, com a grelha S. Sr. Presidente de Câmara, prescindo da palavra. Senhores Deputados, vamos votar. Prescindem também. Está a correr bem. Ponto 9 da Ordem de Trabalhos. Quem vota contra, na sala. Quem se abstém, primeira fila, na sala. Quem vota a favor, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quinta fila. Sexta fila. Sétima fila. Exatamente. Acho que já fiz todos. Contra, a favor, abstenção. Já fiz todos. Já estou.
64, há bocado foi um contra e uma abstenção, agora é só um contra. Deixe-me lá. Senhores deputados, a proposta foi aprovada com 64 votos a favor e uma abstenção. Entramos no ponto 10 da ordem de trabalhos, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de adesão do município de Vila Nova de Famalicão à CESPU, Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL, na qualidade de membro do Conselho Geral Consultivo desta entidade, nos termos da respectiva proposta com a grelha S, o Presidente de Câmara, querendo, prescindo, e senhores deputados, prescindem também. Vamos votar a proposta. Esta proposta que acabei de ler, ponto 10 da ordem de trabalhos, quem vota contra na sala, quem se abstém, primeira fila. Senhores deputados, isto é a democracia a funcionar. Quem vota a favor, primeira fila. Intercala. Segunda fila. Terceira fila, quarta fila, quinta fila, sexta fila, sétima fila. Vão ser 64, 1. Estamos cá para isso, deputado. Vai ser 64 votos a favor, não é? E uma abstenção. Agora vês tu, Paulo. Agora és tu, Paulo. Agora é eu. Agora és tu. Senhores deputados, vamos entrar no ponto 11 da ordem de trabalhos. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para aquisição das frações autónomas designadas... Disse a votação, não disse? Eu julgo que disse, mas se não tiver dito, digo. Aprovado com 64 votos a favor e uma abstenção, mas eu disse. Vamos entrar no ponto 11 da ordem de trabalhos, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para a aquisição das frações autónomas designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, Q, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e V do prédio em propriedade horizontal, sítio na rua Dr. Francisco Alves, Largo Tinoco de Sousa, da União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e calendário deste Conselho, escrito na Conservatória do Registro Predial de Vila Nova de Famalicão, sobre o número 255 de Vila Nova de Famalicão, inscrito na matriz predial urbana, sobre o artigo 2032, grelha S, Presidente de Câmara, prescinde, Srs. Deputados. Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Deputado Hugo Sampaio, tem a palavra. Mais algum Sr. Deputado prepara? Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente de Câmara, gostaríamos só de questionar de uma forma muito breve quais os serviços que irá alocar a este edifício, que está aqui descrito neste ponto 11, quais é que eram os serviços municipais que pretende alocar a este edifício. Sr. Presidente de Câmara, tem a palavra. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, os serviços são freguesias, desporto, a área da fiscalização, que será concentrada, ao invés do que acontece neste momento, que temos vários serviços em cada um dos pelouros, todos ligados à fiscalização serão concentrados num único serviço de fiscalização e ficará sediado nesse edifício. Também a área do apoio à internacionalização, de certa forma podemos chamar o back-office do Made in, e são basicamente estes serviços que vão ser instalados naquele edifício. Vamos então votar esta proposta que acabei de ler, extensa, que consta do ponto 11 da ordem de trabalhos. Quem vota contra na sala, quem se abstém, primeira fila, na sala. Quem vota a favor, primeira fila, segunda fila, terceira fila, quarta fila, quinta fila, sexta fila, sétima fila. Eu voto contra, já perguntei, já. Sim. Foram duas abstenções, não é? Quantos? 21? 21 disse? 21. Há mais um então na sala. Senhores deputados, a proposta foi aprovada com 65 votos a favor e 2 abstenções. Entramos no ponto 12 da ordem de trabalhos, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração do mapa de pessoal do município para o corrente ano na categoria carreira da Polícia Municipal. Nos termos da respectiva proposta com a grelha S, Presidente de Câmara. Presidente, Srs. Deputados.
Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Deputado Paulo Pinto, mais algum Sr. Deputado? Não? Até ver. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, o Partido Socialista congratula-se por esta tomada de posição. Ao longo destes anos todos, esta maioria não tem investido na Polícia Municipal, o que tem provocado, e é público, uma desmotivação dessa força, reforçada provavelmente por muitas vezes ver esta Câmara Municipal a fazer contratos com entidades privadas, muitas vezes com valores superiores a 700 mil euros, para competências que a Polícia Municipal poderia fazer. Por exemplo, a vigilância de espaços públicos ou abertos ao público é uma competência da Polícia Municipal. Em vez de estarmos a contratar uma empresa para vigilar o Parque de Veza por 750 mil euros, podemos atribuir. De qualquer maneira, esperamos que agora esta contratação pessoal venha comatar essa lacuna, venha efetivamente este reforço a corresponder no aumento de competências e, desta forma, não serem feitos esse tipo de protocolos com entidades privadas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, Sr. Presidente de Câmara, vamos então votar a proposta 12 de ordem de trabalhos relacionada com a Polícia Municipal. Quem vota contra na sala, quem se abstém, primeira fila. Na sala, quem vota a favor, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quinta fila. Sexta fila, sétima fila, sem ninguém tem de ir ao ginásio, sempre aí. Acho que já disse contra, abstenções e votos a favor, já? Não. Já. Vamos então ver. Uma abstenção, vão ser 65. Porque desse lado está diferente. Senhores Deputados, a proposta foi aprovada com 66 votos a favor, uma abstenção. Vamos agora entrar no ponto 13 da ordem de trabalho, está a votação da proposta da Câmara Municipal do pedido de autorização para a desafetação do domínio público para o domínio privado do município. Da parcela de terreno com área de 400 metros quadrados, abrangida pelo alvará de loteamento 2494, cita no Legado de Covelo, Rua Dom Dinis, na União das Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário deste Conselho. Nos temos a proposta, com a grelha Sr. Presidente de Câmara, prescindo da palavra, Srs. Deputados. Não há inscrições, vamos então votar. Quem vota contra, primeira fila, na sala. Quem se abstém? Quem se abstém na sala? Quem vota a favor, primeira fila. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda não se manifestou, não sei se... Também, não é? Bem parecia. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Mas foram todos até à quarta fila. 3 atrás, 4. E estávamos na terceira fila, não é assim? Quarta fila. Anotaste a quarta fila? Quinta fila. Sexta fila. Sétima fila. Então. Quarta é 1, 2, 3, 4 a favor, na quarta fila. Sim, são todos. Uma abstenção. 18. Quer repetir os votos, a favor? Sim. Senhores Deputados, eu vou, por dúvida do nosso Sr. Segundo Secretário, justificada porque realmente houve uma interrupção que o impediu de registrar todos os votos, eu vou pedir apenas na fila do lado esquerdo, de novo, que seja feita a contagem. Primeira fila, quem vota a favor? Vou repetir só do lado esquerdo, a favor.
3. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Houve um senhor da quarta fila que não se levantou e há pouco se levantou. É assim mesmo ou... Quinta fila. Sexta fila e última. Fizemos bem repetir. Senhores deputados, a proposta foi aprovada com 66 votos a favor e uma abstenção. Entramos agora no ponto 14 da ordem de trabalhos. Certo? Certo. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do pedido de autorização para a celebração do contrato interno-administrativo para as freguesias de Vermunho, Requião, Valinho das Cambas, Seide e Esmeriz e Cabeçudos para a gestão e fornecimento de refeições escolares aos alunos de educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico e gestão das verbas com participações familiares, das atividades de animação e apoio à família de educação pré-escolar para os anos letivos 2018-2019 e 2019-2020 nos termos da respectiva proposta, com a grelha E, Sr. Presidente de Câmara, prescinde. Senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra esta proposta na sala? Quem se abstém na primeira fila? Na sala. Quem vota a favor na primeira fila? Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quinta fila. Sexta fila. Sétima fila. Senhores deputados, a proposta foi aprovada com 66 votos a favor e uma abstenção. Está tudo aprovado, Dona Conceição. Estas informações também já podem ir. Entramos agora no ponto 15 da ordem de trabalho, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do pedido de autorização para a celebração dos contratos interno-administrativos com as freguesias Castelões, Gavião, Louro, Requião, União de Freguesias de Davides e Lagoa, União de Freguesias de Ruivães e Novais, União de Freguesias de Seide, Freguesia de Lousado, União de Freguesias de Val de São Cosme, Telhado e Portela, União de Freguesias de Boquim, Lemães e Josefrei, União de Freguesias de Carreira e Bento, União de Freguesias de Arnoso, Santa Eulália e Santa Maria e de Sesures, para a execução de redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, nos termos da proposta com a grelha E. O Sr. Presidente de Câmara prescinde da palavra. Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra na sala, quem se abstém na primeira fila, na sala. Quem vota a favor na primeira fila, na segunda fila, na terceira fila, na quarta fila, na quinta fila, já veremos, na sexta fila e na sétima fila. A proposta foi aprovada com 66 votos a favor e uma abstenção. Vamos então entrar no ponto 16 da ordem de trabalhos. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do estorno das verbas relativas aos contratos interno-administrativos da Delegação de Competências para a execução de trabalhos e obras de requalificação da rede viária das estradas municipais, caminhos municipais e águas residuais e contratos de cooperação. Nós temos a respectiva proposta. Grelha é, Sr. Presidente de Câmara. Prescindo da palavra, Srs. Deputados. O Sr. Deputado tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Costa. Sr. Deputado, está quase a acabar, só um bocadinho de silêncio. É só mesmo uma questão de alguma curiosidade, poderíamos dizer balofa, mas a rua de acesso a Miutens, ou será Minhutens? O senhor vereador assina um ofício,
uma proposta com este erro, se ver agora. É Minhotães mesmo? Não, é que se for, é Minhotães. É uma freguesia do Concelho de Barcelos. Convinha que houvesse algum rigor nestes documentos. Passe o... Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Erros de escrita até no Tribunal, Sr. Deputado. Dito isto, podemos votar, digo eu que erros de escrita até nos tribunais, como bem sabemos, muitas vezes. Srs. Deputados, vamos votar. Quem vota contra na sala, quem se abstém na primeira fila, na sala, quem vota a favor na primeira fila, na segunda fila, na terceira fila, quarta fila, quinta fila, sexta fila, sétima fila. Na quarta fila, o Sr. Deputado voltou a não se manifestar. Não sei se pretende votar ou se não pretende votar, portanto. Não vota. É um direito, não vota. Vamos lá, contar. Então. 21. Vai dar 65. Não, 64. 64. Há a favor e uma abstenção. Volte sim, Dona Conceição. Estes dois. Srs. Deputados, último ponto de ordem de trabalhos. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do pedido de autorização de investimento de rede urbana, pedonal e ciclável, etapa 2, em Tenas, fase 1, Famalicão Condifeles, nos termos do artigo 51, número 2 da Lei 73/2013, 3 de setembro, nos termos da respectiva proposta. Agradece, Presidente da Câmara, prescindem da palavra. Srs. Deputados, prescindem da palavra. Vamos então votar esta proposta. Quem vota contra na sala? Quem se abstém na sala? Quem vota a favor? Primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quinta fila. Sexta fila. Sétima fila. O Sr. Deputado Paulo Costa não votou também. É assim mesmo? Absteve-se? Deixa lá, mas absteve. Vota a favor. Vota a favor. Srs. Deputados, o Sr. Deputado não se tinha manifestado em nenhuma votação. Está a dizer que se abstém. Os Srs. Deputados vem algo inconveniente? Não, para não? Pronto. Está mesmo a acabar. Está quase a acabar. Assim sendo, estão contados os votos a favor, uma abstenção, um voto contra. É o cansaço. Está quase, vá, Srs. Deputados. (21). Vá. 2018, vá. Sr. Torre, quantos votos? A favor? 64. É o último. Srs. Deputados, a proposta foi aprovada com 64 votos a favor, um voto contra e uma abstenção. Eu queria aprovar em minuto todas as deliberações hoje tomadas. Quem vota contra na sala, quem se abstém, aprovadas em minuto por unanimidade, coisa que correu bem. E não há declarações de voto. Assim sendo, Srs. Deputados, umas boas férias, tenham um bom fim de semana e até breve. Obrigado.